Eu proponho que a gente vá para lá, até porque daqui a pouco o presidente Lula vai discursar na abertura da COP30, Jovem Pan News aqui em cima do lance. Mas, nesse momento, a gente percebe a presença do Mukhtar Babayev, ele que é presidente da COP29, no caso, foi o anfitrião da versão anterior. Aí nós podemos perceber aí a presença dele, enfim, acho que, de certa forma, no cerimonial, passando o bastão. Sua expectativa é do que o presidente Lula pode falar? Algo de muito diferente do que já foi apresentado ali na cúpula de líderes? Eu acho que ele vai ser um pouco mais do mesmo, reforçar o posicionamento do Brasil como um ator principal diante desse cenário de transição energética. Provavelmente vai pedir uma maior cooperação do mundo, né? O Brasil sempre capitaneou muito esse debate e tudo mais. E como o Mano mencionou também, a questão do financiamento é crucial para que essa pauta seja de fato concretizada. E eu espero, o que eu acho que não vai acontecer, é que o presidente venha com um discurso mais conciliador, que possa aí chamar o outro lado da discussão para o debate. E aqui eu me refiro mais à direita, né? Porque a gente viu ali na foto anteriormente, com os líderes que estão lá presentes, a maioria era da esquerda. Ali do lado do Lula estava o presidente do Chile, que é super de esquerda. Então é complicado. Mas eu acho que ele não vai adotar esse discurso aí conciliatório. Então ele provavelmente vai frisar a importância do debate, mais dinheiro, e falar que o Brasil é excelente em matriz energética limpa e tudo mais. Mas enfim, para inglês ver, e é isso aí. E tem uma expectativa, né, que se preencha o corpo do chamado plano de Baku a Belém, né? Que é como que vamos sair das cartas de intenção para um plano concreto que tenha cronograma, responsáveis e estratégia bem definida para o financiamento tanto das políticas de transição energética como também de adaptação climática e preservação das florestas, né? Agora, como político sagaz, que é o próprio governador da Califórnia, postulante, provavelmente futuro postulante na nomeação dos democratas para a disputa presidencial de 2028 nos Estados Unidos, o Gavin Newsom, agora está em São Paulo fazendo aqui uma presença e diz que vai preencher o vácuo americano em Belém, até para já se posicionar como eventual sucessor e candidato dos democratas. Ele já está com a dianteira nas pesquisas, mas ainda falta muito, muito tempo. Aninha. André, você sabe que quando a gente fala, essa é uma pauta que é muito mais associada à esquerda, a gente precisava tanto virar essa página, porque, veja, na semana passada a gente estava noticiando aquele... Acho que furacão não é o nome, como tornado, né? Sim. O tornado no Paraná, que devastou uma cidade, que morreu gente. Então a gente precisa... e eu gostaria de ouvir isso do presidente Lula, entendeu? Ele trazer que essa questão, ela não é afeta a uma ideologia. Ela tem que ser estudada com detalhes e com profundidade por todo mundo, independentemente do viés ideológico. Porque a gente está diante de algo que vai afetar a qualquer que seja, independente do voto daquela pessoa. Então eu gostaria que isso fosse trazido e que, como um todo, a gente conseguisse desvincular as paixões políticas ao tema. Porque ele já está afetando a toda a população. E você me permite acrescentar rapidamente que eu concordo com você, Ana, eu acho lindo no papel, mas na prática não é isso que está acontecendo. Porque o que acontece? Essa agenda, ela veio com o intuito de revolucionar, né, a matriz energética, mas eu queria trazer até aqui um dado. Há 15 anos atrás, 80% da matriz energética do mundo era de combustíveis fósseis. Praticamente, isso não mudou. Ou seja, é uma agenda que preza, mas que na prática não é eficiente. A gente não vê como a maioria dos países usando energia limpa, energia solar. Não estão. Então, assim, é complicado, porque não é eficiente. Não conseguiu se fazer essa transição. E, gente, já faz tempo que a gente está debatendo isso. COP30 quer dizer que já faz 30 anos que existe essa conferência das partes. E aí, como é que é? Como é que vai fazer eficiência? Um outro problema também é toda a agenda de ESG. Quem não viu aqui ano passado, saíram várias reportagens na mídia. Se você quiser dar um Google, veja o tanto de falcatrua que teve envolvendo essa questão da agenda ESG. Então, é lindo de ver na prática, no papel, mas na prática não é isso que está acontecendo. E parece que ninguém
quer fazer a sua parte. E aqui ninguém, eu falo, às empresas, aos governos, aos governantes. Por isso que fica parecendo essa coisa idealista da esquerda quando eu digo isso. Mas eu concordo, deveria ser para todos. Eu discordo. A economia verde tem crescido muito, inclusive aqui no Brasil. Quando a gente olha, há uma verdadeira revolução de energia solar que, inclusive, vai revolucionar a liberdade das pessoas no sentido de conseguirem ter autonomia em relação a empresas monopolistas de energia. Eu concordo, mas como sempre foi. Mas então, tem um potencial econômico extremamente relevante. Mano, e do ponto de vista o que sempre histórico... pega é, mas como é que faz para democratizar, para massificar, para realmente até as pessoas mais humildes terem acesso a isso? Com o capitalismo, Marinho. O capitalismo é a principal ferramenta de universalização de tecnologia. Quando nós tínhamos a invenção da geladeira, ou da televisão, ou do telefone, do ar-condicionado, tudo isso eram itens de luxo. Como é que você universaliza e democratiza o acesso? Com o capitalismo, fazendo com que haja investimento, inovação e concorrência para que haja lucratividade. Esse é o ponto central. Não, e um exemplo disso também é a China, né? Que é o país mais poluente, mas que também é o que mais hoje tem energia solar. Então, se você colocar ali tecnologias e quanto mais concorrência você cria, de fato, eu concordo com o Mano, você acaba estimulando também para que as empresas, elas cada vez mais sigam essa tendência, sigam essa linha. Mas óbvio que esses financiamentos firmados pela COP, eles trazem investimentos vultuosos, como, por exemplo, energia offshore por meio de offshore. Então a gente tem um potencial gigantesco em relação a isso, só que precisa também da capacidade de investimento estrangeiro para que a gente possa melhorar a captação. E posso falar rapidinho? Falam, também acho lindo. Financiamento, como eu falei aqui, foi anunciado que a China iria fazer um financiamento para a questão da transição energética. Mas assim, agora eu não tenho os números de cabeça. Quanto é esse financiamento em termos de valores reais? Precisa-se de bilhões, trilhões até para a gente conseguir uma transição energética que seja eficiente. Mas o que eu ouço falar é apenas, assim, não apenas, mas para equiparando aqui, é milhões, são valores muito marginais. Então, assim, é lindo, mas na prática não é o que acontece. Ainda somos usuários das empresas do e não dos governos. Fóssil. Mas as empresas também já... Não, o que eu acho é que, por exemplo, né, a gente tá discutindo muito o quanto os países vão investir. Mas eu acho que tem um aspecto de muito mais a viabilizar que as empresas consigam fazer essa transição de forma direta. Então, quando eu falo, a gente já falou aqui inúmeras vezes, o Brasil ele é um país extremamente burocrático. Ele é um país que ele dificulta a inovação energética, embora nos discursos do presidente Lula a gente veja o oposto. É como se a gente fosse o maior incentivador da pesquisa científica no país. Se a gente conseguir desburocratizar, se a gente conseguir viabilizar que as próprias empresas caminhem com as suas próprias pernas no sentido dessa transição, eu tenho certeza que a gente vai alcançar resultados muito mais rápidos do que os 30 anos de COP que a gente pouco avançou. Um exemplo disso é quando foi estimulada a energia solar, muitas pessoas colocando nas casas, depois veio uma taxa para aqueles que agora querem aderir. Então, o IPTU verde, por exemplo, que é um tipo de prática municipal aqui, para quem não sabe, que gera incentivo para quem adota tipos de construção sustentável. Um desses exemplos são as energias solares dentro das próprias casas. Mas ainda resta entender, as pessoas não entendem o que é isso. A maioria da população brasileira não tem saneamento básico. Então, para elas compreenderem o que é um teto solar, meus amigos e minhas amigas, vai ter que votar muito bem, viu? Que fique assim cristalino para todo mundo aqui. Além da COP já estar esvaziada, ter ali algo em torno de 50, delegações e chefes de Estado e suas autoridades. O fato é que por trás tem uma grande indústria multimilionária de ONGs, de burocratas não eleitos, que conseguem, como poucos, né, Maria de Carli, criticar, analisar a geração de riqueza e o desenvolvimento econômico, mas produzir um prego, uma arruela, como diria o senhor Gomes, nunca fizeram. Nunca fizeram. Para criticar a riqueza produzida pelos outros são tigrões. Para realmente produzir algo na prática, além de papers longos e maçantes e metas, aí realmente eles são imbatíveis. Eu já trabalhei. De qualquer forma, temos nesse momento um martelo, né, sendo erguido, né, por dois membros importantes para assim referendar e inaugurar a abertura oficial
da COP30 lá no coração da Amazônia. A Amazônia é essa, pessoal. Vamos lembrar aqui também que a cobertura vegetativa do estado do Amazonas hoje em dia é 97% preservada. E ali, Maria, o Brasil tem a legislação de proteção do meio ambiente mais rigorosa do planeta Terra, então que o Brasil se dê o respeito e não aceite também ouvir qualquer passa-fora ou sermão dessas potências europeias com culpa ecológica. Quem nós estávamos vendo ali era o embaixador André Correia do Lago, né, que é o responsável pela presidência brasileira da COP, assumindo o martelo do ex-presidente, né, do presidente da COP 29. Acho que o Tarcísio ficou com ciúmes aí, tá ok? Eu pensei nisso, acredita? Falei, faltou o Tarcísio ali pra dar umas marteladas bem dadas. Pois é, mas aí, tá vendo? Só conversa com um lado da moeda. Mais uma vez o que eu tava dizendo. Vocês me permitem só falar, eu trabalhei um ano na Unesco, que é justamente uma organização aí da ONU. Então, assim, o que você descreveu, Marinho, é assim, realmente é um local extremamente elitizado, com pessoas que têm um nível acadêmico forte, diretores e CEOs, e serve apenas para trazer relatórios gigantescos. Eu lembro que na época era 2013 e propunha-se incluir a questão da indústria cultural dentro das metas sustentáveis da ONU. Metas sustentáveis essas que já foram prolongadas várias vezes porque não se conseguem atingir as metas. Então, pegando aqui carona um pouco com os meus colegas que eles disseram, sim, eu acho que tem que, para virar eficiente, tem que doer na economia. E para que isso acontecer, todos precisam estar dispostos a abrir um pouco mão dos benefícios, porque a questão é o que rende mais. O que é mais fácil é o combustível fóssil. Então, é o que é, gente. A realidade é essa, infelizmente. É lindo o embaixador falar, mas isso ainda é meia verdade, porque veja o caso brasileiro. O próprio governo Lula aumentou o imposto de importação de carro elétrico. Exatamente. E tem subsídio para a indústria do carro desde o JK no Brasil. Então, a gente tem diversas distorções da intervenção do governo que atrasam e atrapalham a transição energética. Não, e quando eu falo de viabilizar, de alguma forma, que as próprias empresas consigam construir as suas próprias matrizes e fazer essa transição, é exatamente nesse sentido. Porque a gente vê um presidente que sobe no palanque, na COP30, dizendo que é o maior comprometido do mundo com a questão energética, e na prática, quando a gente vai pegar todas essas questões que envolvem a administração pública aqui no Brasil, a gente vê que a gente não está fazendo absolutamente nada que a gente poderia, né? Esse exemplo do subsídio da indústria automobilística e do imposto para a importação de carros elétricos, ele não poderia ser mais ilustrativo. Como a gente pode defender para o mundo que estamos fazendo algo quando o mais básico a gente não teve a capacidade de, não é nem fazer, é de apenas permitir, é de apenas facilitar. Isso vai vir da indústria. Não estamos pedindo para o governo fazer nada, além de não cobrar um imposto sobre algo que vai gerar uma série de benefícios econômicos para o país no médio e no longo prazo. Falando em benefícios, eu espero que, assim, tá ocorrendo, né? A gente falou aqui que tá ocorrendo em Belém e tal. Eu espero que os benefícios começam já a ser sentidos pela população de lá, né? Lembrando aqui que Belém, as favelas representam 55% da cidade. 17% da cidade somente 17% da cidade tem coleta de esgoto e o esgoto de 83% da cidade é jogado na sarjeta. Então eu espero que o exemplo sirva ali localmente para que essa farra aí, né, esse evento que tem muito boas intenções, ele consiga aí impactar o desenvolvimento local de Belém e trazer investimentos locais com um impacto sustentável para essa cidade que tanto precisa. E a partir do momento também que você torna viável alguma coisa, você cria o estímulo, como por exemplo os carros elétricos, porque muitas vezes eles são desestimulados, porque ainda os postos de abastecimento de energia, eles são escassos, então a pessoa não consegue muitas vezes fazer uma viagem de forma mais prolongada, e a partir do momento que você tem, então, uma energia onde vai ser fornecida ali o carregamento rápido para que a pessoa coloque na ponta do lápis e veja, olha, isso se torna mais viável para mim, mais vantajoso, então eu vou adotar esse método e é um método mais limpo. E isso também passa para que o governo possa criar esse estímulo, esse ambiente de competição entre as empresas para que possam fornecer essas tecnologias. Então, é necessário investimento por parte do governo nesse aspecto, mas principalmente para que você estimule o capital do terceiro, né? Agora, André Correia do Lago, escolhido a dedo pelo presidente Lula para, enfim, comandar a COP30, presidir os trabalhos lá em Belém.
ele que está aí com a palavra nesse momento. Agora, há verdades inconvenientes que a gente precisa lembrar, que geralmente são, enfim, aquele alfinete, né, que acaba estourando essa bolha verde que muitas vezes parece que os nossos diplomatas e representantes se inseriram. Até porque, enfim, vale a pena a gente tentar aliar. Eu acho que o debate aqui está bom porque a gente está chegando a algumas concordâncias. Mas hoje, no dia de hoje, na data de hoje, o fato, dado o objetivo da realidade que neste planeta Terra que habitamos, 8 vezes mais pessoas morrem de temperaturas frias do que de temperaturas quentes. Fato. Fato também que hoje, na superfície, né, da vegetação global, é muito maior do que há um século atrás, porque a emissão de dióxido de carbono é um alimento vegetal e assim expande a cobertura vegetal, a cobertura verde. O que significa o seguinte, né? Para que essas mortes sejam de temperaturas frias extremas ou temperaturas quentes extremas, 8 vezes mais nas temperaturas frias, aconteçam menos, né? A gente precisa de maior acesso mais abundante a qualquer tipo de energia. Acho que isso foi dito pela Maria, pelo David, pela Aninha, por todo mundo. Seja a energia de combustível fóssil, que é um dado objetivo da realidade, sejam essas novas alternativas, né? Como que democratizar isso, para mim, deveria ser o grande foco de todos, né? Tô errado ou não tô? Não. Verdades inconvenientes. Tá certíssimo. Inclusive, tem que estimular. Vou partir para um break da rádio nesse momento, se você me permite, David Tasso. Rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta para vocês já já. O debate nesse momento, verdadeiro... se a gente puder, vamos ouvir um pouquinho, então, o presidente da COP nos trabalhos brevemente. Vamos ali ouvi-lo e voltamos aqui no estúdio logo mais. As possibilidades que abria para a diplomacia brasileira. Fiquei também impressionado com o talento dos meus colegas negociadores e o seu exemplo, décadas depois, está me acompanhando. E eu acho que eu sou o herdeiro, muito consciente das minhas limitações, mas herdeiro desta tradição de servir o Brasil. Eu não sei expressar o orgulho que eu tenho de servir ao Brasil. E eu gostaria de homenagear, nesse momento, todos esses colegas que, antes de mim, me ensinaram a fazer as coisas que eu vou tentar fazer aqui nesta COP, sob essa presidência. Estamos reunidos aqui para tentar mudar as coisas. Acredito profundamente que o ser humano é essencialmente bom, mas sabemos que o ser humano é capaz de coisas terríveis, como a guerra, que infelizmente voltou a estar próxima de tantas pessoas. Mas o ser humano fez e continua a fazer coisas extraordinárias, e pensar que nós podemos melhorar as vidas das pessoas é o que nos inspira. E apesar dos retrocessos recentes, as condições de vida das populações em todo o mundo podem e devem continuar a melhorar. E a ciência, a educação, a cultura são o caminho que nós temos que seguir. E para o combate à mudança do clima, o multilateralismo é definitivamente o caminho. E por mais que eu seja suspeito em falar bem da diplomacia multilateral, eu vou fazê-lo. Lembrar que o Protocolo de Montreal, em 2 décadas e meia, conseguiu eliminar 95% dos gases que provocavam o buraco da camada de ozônio, que agora está se reconstituindo. Lembrar que o Acordo de Paris, há 10 anos atrás, foi no momento em que estava previsto que ultrapassaríamos 4 graus de temperatura. E hoje sabemos que reduzimos bastante, mas também sabemos que temos que trabalhar muito para reduzir mais. Esse é um momento, portanto, de várias celebrações, mas nós temos que receber com humildade e realismo o fato de que faltam muitas coisas. Estamos quase lá, mas temos que fazer muito. O que mudou imensamente a minha percepção sobre este processo foi a questão da urgência. Eu sou formado numa tradição de defesa dos interesses de um país, como todos que estão aqui, temos que defender os interesses dos nossos países. Mas a questão da urgência é o elemento adicional, o elemento que está agora tão presente e que nós somos lembrados
com grande tristeza, como, por exemplo, esta semana no Brasil, no Paraná, ou nas Filipinas, ou há poucas semanas atrás, na Jamaica. Nós temos uma responsabilidade imensa. Presidente Lula, devo inteiramente ao senhor de estar neste lugar agora. Ainda não sei muito bem porque que eu fui escolhido, mas talvez seja porque eu poderia reunir uma equipe incrível. E com essa equipe nós vamos fazer, presidente, o que o senhor espera que a gente faça, sempre contando com sua ajuda, mas acho que o senhor pode contar conosco. No período de mobilização, durante o ano de preparação da COP, nós Agora sim. conseguimos que uma palavra... Estamos de volta para todos vocês, nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. André Corrêa do Lago, presidente da COP, representando o Brasil, escolhido pelo presidente Lula, diplomata aí de carreira, experiente, enfim, abrindo os trabalhos lá em Belém. E assim já vamos acionando e reabrindo os trabalhos aqui nos comentários da nossa bancada. Vou aqui com Aninha Beatriz Hirsch, palavra sua aqui, seus principais destaques, ele mostrando alguma emoção, mas de novo, acho que a nossa cobrança aqui, você do outro lado e nossa aqui, tem que ser, afinal de contas, menos palavrório, menos discurso, menos palavrinha para alguma resolução minimamente concreta, pensando em salvar o povo brasileiro, ajudar o brasileiro médio. Por que não? Não, André, eu acho que assim, existe um tom de emoção, até porque para ele chegar onde ele chegou, com certeza ele trabalhou muito. Não é também que a gente pode simplesmente colocar a COP como se fosse um puxadinho que não leva nada a lugar nenhum. Existe muita gente séria que trabalha na COP, existe muita gente competente. É um evento que é importante. Eu acho que a nossa descrença é muito mais porque aquilo que é deliberado na COP acaba não sendo levado adiante pelos governos e pelos respectivos representantes. E isso sim é algo muito prejudicial. Mas a gente não pode desvalorizar o trabalho de quem está lá efetivamente se esforçando para fazer algo melhor pelo mundo. E eu acredito que na COP tenham muitas pessoas dessa maneira, tenham muitas pessoas que estão bem intencionadas. Mais uma vez, a gente volta ao nosso ponto de crítica para que de lá não saiam apenas palavras, para que a gente saia efetivamente com um cronograma que seja cumprido, para que o dinheiro que seja investido seja efetivamente utilizado. A gente tem um histórico terrível de desvirtuar recurso financeiro. Aqui, quase todo dia, a gente fala de desvio, a gente fala de corrupção. E é isso que não pode acontecer. Aquilo que for deliberado nessa COP, o dinheiro que for levado por essa COP, ele tem que ser usado para os fins a que ele efetivamente se destina. E aqui eu deixo o meu alerta ao governo, para que fiscalize, para que haja com transparência, porque a população está sofrendo pela inércia dos governos com relação a mudanças climáticas. Eu acho que vale contextualizar, até para dar um pouco para a nossa audiência a dimensão da emoção que o André Corrêa do Lago deve estar sentindo nesse momento, porque, primeiro, ele é um diplomata de carreira extremamente experiente e importante no Itamaraty. Sim. Vale lembrar, o Itamaraty é um órgão de Estado extremamente tradicional na formação de quadros muito qualificados entre os diplomatas. E o André Corrêa do Lago, além de ser um diplomata de carreira, ele é neto do Oswaldo Aranha, que foi simplesmente o brasileiro responsável por presidir a primeira Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ou seja, André Aranha Corrêa do Lago. Aí até estava vendo isso, estava em dúvida. Mano Ferreira acaba de confirmar essa informação. Brasileiro que, enfim, comandou lá a abertura da cerimônia em 1946. E inaugurou o Estado de Israel, né? Exatamente, ou seja, que representou o Brasil na melhor tradição diplomática que o Brasil passou a representar, que é essa capacidade de conversar com todos os lados, de ter uma posição de multilateralismo muito eficiente e com capacidade de juntar credibilidade e diálogo para a composição entre as diferentes partes. Então, há aí também o simbolismo de uma tradição
da melhor diplomacia brasileira, que eu acho que, independentemente de lados ou do governo de ocasião, você pode ter qualquer que seja a sua opinião sobre o governo Lula, mas a gente está falando aí também de uma diplomacia que é patrimônio nacional, que é o Brasil falando para o mundo e que ecoa uma tradição de um contexto que é o que faz o Brasil, todos os anos, ter o primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi o papel desempenhado pelo avô do André Corrêa de Lago na construção da ONU. Momento Faustão aqui. Errou! Eu e Maria de Carli erramos. 45. Foi 47? 47. Enfim, 1947, plano de partilha da Palestina. Oswaldo Aranha, grande referência aí da diplomacia brasileira. Inclusive, impressionante como o André Corrêa do Lago, que confesso estou tendo esse primeiro contato visual, é os córneos do avô, né? Parece. Igualzinho, meu amigo. Igualzinho. Vale a pena dar o Google aí.